Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola dos Dois Filhos, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento, uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas, depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, senhor, mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a parábola dos dois filhos. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo para a nossa vida no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui nessa narrativa exclusiva do Evangelho de Mateus, Jesus ele deixa um ensinamento precioso, né, para aquele tempo e para o nosso dia de hoje, né? São duas situações, né? Aquele filho que disse que não vai, mas foi, e aquele que disse que iria e não foi. Olha que interessante, né? E qual a comparação que Jesus faz aqui? E de novo ele se remete a João, né? Novamente aqui ele traz João Batista, porque João, ele foi morto precocemente, mas ele conseguiu converter boa parte da população. As pessoas acreditavam que, de fato, João era um profeta, né? E Jesus, ele traz novamente aqui uma comparação com João, que veio abrir o caminho, né, para a passagem do Messias. E Jesus, ele trata muito dessa questão dos improváveis, né? Ou seja, a raça escolhida que se arrogava o direito, né, exclusivo de acesso a Deus e aqueles renegados, né? Que eram os publicanos, né? As prostitutas, os estrangeiros, os doentes, né? Os pagãos. Esses eram os renegados. Por isso que Jesus, ele sempre traz à tona essa comparação, né? E quem aqui na análise de Jesus se compara ao primeiro filho? Porque veja, aqui, o que que Jesus vai colocar? Que as autoridades religiosas, né, os judeus, os fariseus, enfim, eles eram o primeiro filho ou o segundo filho. Qual a interpretação que você pode fazer? Porque olha só, na interpretação das pessoas que Jesus faz
que ele interroga, eles avaliam que quem realizou a vontade do Pai foi o primeiro, né? Por quê? Porque o primeiro disse que não ia, mas foi. Aqui no caso, quem é o primeiro? Os publicanos e as prostitutas, porque eles não eram tementes a Deus, não queriam saber de nada a respeito da pregação, da religião, mas mudaram de ideia. Deus, ele nunca disse, né, e Jesus nunca afirmou no seu ensinamento que você tem que ser pego de primeira. É claro, se você for convertido imediatamente, é melhor. Mas também não adianta ser uma conversão vazia. Lembra daquele ensinamento da semente que cai pelo caminho? A gente não pode ser sufocado pelos cuidados do mundo, né? Você tem aquela conversão, eu creio, e depois a semente é arrebatada. Então aqui Jesus ele quer que a convicção e a permanência. Não adianta você crer e depois dar as costas para a verdade do Evangelho. Então, o que é precioso para Deus? Aquele que permanece no caminho. Não somente aquele que, no primeiro momento, responde ao chamado e depois desiste, né? Desanima. Então, as prostitutas e os publicanos acreditaram e creram na palavra de Deus. E o segundo filho é a raça escolhida, né? Os judeus que disseram que iriam, mas não foram. Por quê? Porque eles não acreditaram nem no testemunho de João e nem na vinda do próprio Messias anunciado pela Escritura, né? Então Jesus aqui ele dá um recado, né? Uma mensagem para as autoridades religiosas que afirma que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus, porque eles, numa condição, vamos dizer até em desvantagem, né? Eles acreditam pela pureza do seu coração. E as autoridades religiosas, os judeus, pela dureza do seu coração, eles deixam de acreditar por orgulho, por não acreditar que Deus enviaria o Messias nas condições em que Jesus estava, porque eles acreditavam em coisas grandiosas, né? Então, a simplicidade de Jesus, a paz que Jesus trazia, constratava com aquilo que eles imaginavam que seria uma liderança, porque eles eram arrogantes, eles eram hipócritas, né? Então, é a eles que Jesus remete essa questão. Amém? E para nós, nos dias de hoje, é muito importante entender esse ensinamento. Nós temos aqui duas questões, né? O filho que não disse que não iria e foi, e aquele que disse que iria, mas não foi, né? Então nós temos que não somente acolher, mas se manter na caminhada. Ainda que você, no primeiro momento, não aceite, mas que em tempo você se converta à palavra de Deus, é aceitável ao Senhor. Agora, a Deus não se engana. Não adianta você falar para Deus, eu vou, e você não vai. Aí você comete um erro maior, né? E aí você não está nas graças de Deus. Você não está comprometido com o projeto de salvação do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, que a gente atenda o chamado e permaneça nessa caminhada, suportando, né? É, e avançando mesmo diante das adversidades, porque muita dificuldade é colocada no nosso caminho, mas nós precisamos perseverar na fé. Amém? Não é somente ter fé, mas perseverar na fé. E aquele que vai até o fim é aquele que ou aquela que atendeu ao chamado do Evangelho, aquele que encontrará a salvação, a resposta de sua vida, da vida eterna. Amém? Muita paz, muita luz. Deus abençoe, edifique seus projetos, fortaleça a sua família com muita harmonia, prosperidade e santidade diante de Deus. Amém? Abraço.